Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para aqueles que estão assistindo ao canal pela primeira vez, nós gostaríamos de convidá-los. Para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, para que você participe conosco nessa empreitada, neste trabalho que é levar ao público informações a respeito de Portugal, sempre com o foco na legalidade, nas questões legais. Aqui nós vamos falar de legislação, de processos, de procedimentos para legalização, de procedimentos para obtenção de visto consular, de processos de nacionalidade, de processos de casamento, enfim, tudo aquilo que envolve a vinda para Portugal através de um procedimento, de um processo legal. Ok? Então, este é o nosso trabalho, este é o objetivo do nosso canal, trazer estas informações. E convidamos você justamente para se inscrever e para participar com o quê? Mandando sugestões, seja através aqui dos comentários do canal, que estão abertos, mandando perguntas quando elas são pertinentes ao tema e que nós procuramos responder dentro das nossas disponibilidades, e também até sugerir uma pauta, por que não? Às vezes vocês podem ter dúvidas que nós não temos. Para nós o assunto é um assunto corriqueiro, normal, tranquilo, mas vocês têm as dúvidas. Então, às vezes, esta sugestão de pauta, essa abertura que vocês nos dão, permite então produzir um material e publicar aqui no canal. Basicamente é isso. Se você tem um processo, um procedimento que já está em andamento, tem alguma dúvida, tem algum problema relacionado a isto, então, por favor, faça isso através de um e-mail. contato@portugallegal.com.br. Por quê? Porque se você fizer isto comentando aqui embaixo no canal, nós estaremos numa situação que a resposta não lhe será dada no canal. Por quê? Porque a resposta é específica do seu caso. Pode não interessar a mais ninguém. Muitas vezes, uma resposta para um caso já em andamento, para uma situação concreta e particular, não resolve a vida de mais ninguém, apenas a sua, apenas o seu processo. Então, perceba que esta é a razão pela qual nós pedimos que casos desta natureza sejam direcionados para o nosso e-mail. E para todos os demais que já são inscritos no canal, que estão aqui conosco, que participam, que mandam sugestões, fazem comentários, que utilizam aqui do nosso Instagram, que está aqui embaixo, para enviar perguntas, sugestões, críticas, é aberto. Estamos sempre dispostos a lhes ajudar no que for possível. Nós sempre damos o nosso muito obrigado, porque são vocês que nos levam a produzir este trabalho, a conduzir este trabalho. É para vocês que nós passamos estas informações e temos muita satisfação em fazer. Perfeito? Muito bem. Dados os anúncios paroquiais, como eu sempre digo, nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito de uma proposta do governo brasileiro para o governo português naquilo que diz respeito a reconhecimento de diplomas. Aí vocês vão dizer que, bem, mas doutor, reconhecimento de diplomas, isso já existe. Tá tudo funciona. Sim. Brasil, Portugal e vários de outros estados, de outras nacionalidades, têm condições de vir trabalhar em Portugal, uma vez que sejam cumpridas determinadas regras impostas pelo Estado português. E quando se trata de entrar num mercado com uma categoria profissional que possui uma ordem que regulamenta todas as atividades daquela ordem, vou falar, por exemplo, a ordem dos advogados, a ordem dos enfermeiros, a ordem dos médicos, a ordem dos engenheiros, a ordem dos arquitetos urbanistas, os advogados, enfim, todos têm uma organização, tá, que cuida e que regulamenta a atividade que os seus afiliados podem ou não podem
produzir. Então, esta atividade é regulamentada, possui regras próprias, possui leis que tratam a respeito deste funcionamento do órgão representativo da classe, e a ordem muito também tem como sendo responsável por admitir as pessoas para que possam ir ao mercado de trabalho, regulamentar estas atividades e criar regras que, inclusive, pode levar a pessoa, inclusive, a uma expulsão, a uma pena, a um julgamento, por esta pessoa ter transgredido alguma destas normas impostas pela organização. Vou falar aqui de Ordem dos Advogados, por exemplo. A Ordem dos Advogados possui um estatuto próprio. Existe uma lei que criou a ordem. Existe uma lei que criou a Caixa de Assistência dos Advogados. Caixa de Previdência. Existe, dentro disto, dentro dessa estrutura, existem outras leis que são próprias da categoria profissional, por exemplo, o Código de Ética Profissional, que regulamenta todas as funções e tudo aquilo que um advogado pode ou não pode fazer, enquanto inscrito, e mesmo depois de ele se retirar, porque ele pode estar com uma inscrição suspensa, mas ele ainda é subordinado a esta categoria profissional. Uma vez inscrito, inscrito está. E ele deve se reportar à ordem, ele deve obedecer todo um código de condutas. E isto não é só Ordem dos Advogados. Isso é para todas as entidades de classe, todos os órgãos de classe que atuam no mercado português, alemão, francês, italiano, e o brasileiro não é diferente. No Brasil é exatamente da mesma forma. Pois bem, o que nós recebemos hoje dos nossos seguidores, que achou o assunto interessante e nos mandou aqui, pelo Instagram, esta informação. E diz esta matéria que Brasil proporá a Portugal reconhecimento de diplomas. Pois bem, não se tem ainda profundo conhecimento do que efetivamente se propõe com isto, com esta proposta. Né? Pensem bem e vejam bem, é uma proposta. A própria matéria que eu vou colocar para vocês, que é do blog do Correio Brasiliense.com.br, foi publicada hoje, deixa eu ver aqui, hoje não, desculpe, no dia de ontem, às 11h47, ela foi publicada, e hoje chegou ao nosso conhecimento, e aí nós estamos aqui fazendo então um vídeo sobre este material. Percebam que é uma proposta do governo brasileiro para o Estado português, para o governo português, através dos canais diplomáticos e tal. Lógico, isso segue todo um ritual, todo um rito, né, para que ao final a gente possa chegar aonde desejamos. Então, começa com a diplomacia, depois isto vai a parlamento, depois isto vai, evidentemente, discutido com cada um destes órgãos de classe. Percebam que isto não é uma coisa que se resolve por canetada. Não é. Isto é uma coisa que é muito complexa, porque envolve muitas situações, envolve interesses particulares de dois estados, um querendo oferecer mão de obra, e o outro, que é o receptor desta mão de obra, tem regras próprias. E que muitas vezes devem ser, e sempre, não é muitas, é sempre deve ser observado e respeitado o direito de um estado em relação ao outro. Então, o que se busca, pelo que dá a entender esta matéria, é que as coisas sejam facilitadas. Pois bem, hoje nós temos já a possibilidade de qualquer pessoa, cidadão brasileiro, que tenha um curso de nível superior, seja advogado, engenheiro, arquiteto urbanista, seja psicólogo, seja odontólogo, seja médico, seja enfermeiro, seja psicólogo, enfim, todos têm condições de virem a Portugal. Alguns têm a profissão regulamentada e outros não. Quando não há regulamentação é mais simples. Mas quando há uma regulamentação da profissão, que há um estatuto, que há regras próprias, aonde a pessoa deve se submeter a várias etapas até estar apta a ir ao mercado de trabalho, é isto talvez que está se tentando
simplificar. Mas nós vamos depender da diplomacia em primeiro lugar e depois das questões políticas e técnicas que cada uma destas ordens possui. E aí sim vai ter que ser discutido caso a caso com cada uma das categorias profissionais aqui citadas para ver até onde pode ou não pode ser flexibilizado aquilo que está se propondo. Eu vou começar, por exemplo, nós temos casos aqui que o escritório cuida, que trata de reconhecimento de diploma de arquiteto urbanista. Bom, a primeira coisa é que esta pessoa precisa trazer uma série de informações da sua graduação, diplomas, histórico escolar, todo o currículo do curso, frequência, as notas, quais são os padrões, enfim, tudo isto da instituição de ensino, os seus documentos pessoais. Para quê? Para que nós consigamos montar um processo que é submetido a uma instituição de ensino pública aqui em Portugal, ou seja, uma universidade, uma faculdade pública, não é particular, que então vai fazer uma análise de todas aquelas informações, de todas aquelas disciplinas, para ver se este cidadão cumpriu com aquilo que se cobra de um português, por exemplo. Se há uma regra para o português, se há um nível para o português, o estrangeiro que vai chegar e quer entrar neste mercado, ele deve cumprir esta regra. Senão é muito simples. Eu exijo uma nota, uma média 8 para o português e eu chego com uma média 7 do Brasil e consigo entrar. Não é assim. Então, nestes casos, esta instituição de ensino faz esta avaliação. Ela vai verificar a carga horária de cada uma das cadeiras que são cursadas, ela vai verificar o rendimento que esta pessoa teve nestas várias cadeiras, até chegar à sua formação final, até ter o diploma, até ter a colação de grau. E, se tudo estiver bem, então, ok. Aí, uma vez que este diploma esteja reconhecido, nós iniciamos uma segunda etapa, que é o quê? Que é a etapa junto ao órgão, junto à entidade de classe. Por exemplo, ordem dos médicos, ordem dos enfermeiros, ordem dos arquitetos, engenheiros, e aí vai, cada uma por si. É assim que funciona para as categorias. Nós temos uma exceção já em Portugal, que é, por exemplo, a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados, diferentemente das outras categorias, ela admite, por força de um acordo já mantido com o Brasil, já não é de hoje, já faz tempo, nós temos a possibilidade de, uma vez que sejamos advogados no Brasil, portanto, fizemos a graduação, fizemos a prova da ordem, fomos aprovados, temos uma cédula profissional, então nós temos nesta condição, vamos dizer, nós temos a possibilidade de abrir um processo de inscrição na ordem portuguesa. Mediante o quê? Mediante a busca de todas estas informações e a comprovação de tudo aquilo que a ordem portuguesa exige para que eu possa, então, obter uma inscrição portuguesa. É um volume de documentos, desde a minha graduação, desde o meu curso de Direito, passa por processo de inscrição, passa por uma análise de toda a minha vida como advogado no Brasil, para verificar se eu não fui objeto de nenhuma ação disciplinar, que eu não cometi nenhuma infração disciplinar, uma questão ética muitas vezes. Então, ou seja, eu tenho que estar com a ficha limpa. E uma vez que isto seja possível de ser comprovado, faz um dossiê e encaminha-se esse dossiê junto com vários outros documentos e procedimentos para a ordem portuguesa. E a ordem recebe, analisa e, se tudo estiver bem, concede então a inscrição para o advogado brasileiro poder atuar em Portugal. Da mesma forma, a questão da reciprocidade. Portanto, o advogado português também pode ir atuar no Brasil.
E o procedimento é o mesmo. Precisa levar todas as informações de Portugal para o Brasil. Isto é diferente do que as demais categorias profissionais. Por quê? Perceberam que o advogado não precisa fazer o quê? Fazer o reconhecimento do seu diploma. Por quê? Porque a ordem, uma vez que ele prestou a prova, demonstrou conhecimento, ele é advogado no Brasil e ele pode vir a ser um advogado em Portugal. Ponto. Existem, inclusive, situações e algumas críticas a esta forma como isto foi elaborado. Por quê? Percebam que nós, no Brasil, como advogados, fazemos a prova e estamos aptos a ir ao mercado. Aqui em Portugal é um pouco diferente. O aluno vai à faculdade, forma, recebe o diploma, recebe a graduação, portanto, ele é bacharel em Direito. Agora, isto não basta para ele ir à ordem e fazer uma prova e participar e ser advogado. Ele precisa de um curso ainda dentro da estrutura da ordem, ele precisa ir a um escritório que vai abraçar este candidato, digamos assim, e vai fazer com que ele cumpra um estágio probatório, aonde ele deve comprovar os seus conhecimentos e aí sim ser avaliado ao final. E se ele obtém o resultado que é esperado, então ele está apto a fazer a prova da ordem em Portugal e, uma vez que ele passe, muito bem, ele recebe então a sua inscrição definitiva. Percebam que é diferente em Portugal do que é no Brasil. E por isso há algumas posições, eu diria assim, que são contrárias a isto. Porque é fácil, entre aspas, a gente sabe a dificuldade de passar no exame da ordem no Brasil, mas uma vez que seja um advogado no Brasil, você não tem dificuldades para ser advogado em Portugal. Ficha limpa, vida segue. Enquanto que aqui o próprio português tem uma cobrança muito maior do que apenas a prova da ordem. Outros dizem que não basta isso. Outros dizem que se você quiser atuar no tribunal, se você quiser trabalhar com o direito da família, com o direito empresarial, enfim, com qualquer área do direito, os códigos, as regras, as leis, legislação, ponto. De um país para o outro é diferente. As normas do Código de Processo Civil, por exemplo, no Brasil são umas, aqui são outras. Existem diferenças entre os dois sistemas. Código de Processo Civil é Código de Processo Civil, ok, mas a redação deste código, as regras deste código são diferentes. Então, por isso, existem pessoas que são do nosso meio que se opõem a esta facilidade deste acordo. Mas a grande maioria, e isto está sacramentado, é a favor da forma como é feito hoje. Pois bem, saiu disto, todos os outros passam por aqueles processos que mencionamos antes. Reconhecimento de diploma, por muitas vezes, quando essa instituição portuguesa que faz a avaliação do curso brasileiro, da graduação brasileira, reconhece que determinada área do conhecimento aqui tem uma exigência e lá ela também existe, mas é menor do que a carga horária, do que as cadeiras que um determinado curso exige em Portugal e que no Brasil nós não temos, então esta pessoa é convidada a complementar o seu conhecimento e cursar novamente uma instituição portuguesa para quê? Para nivelar o conhecimento e daí sim eles dão o ok e esta pessoa vai à entidade de classe, faz lá então a sua inscrição e feito isto, vai ao mercado de trabalho. Então perceba que entre advogado e os demais, nós temos aí algumas diferenças, ok? Esta é uma situação. A segunda situação é, como se propõe na matéria, e, segundo a informação, o governo já deu início a este processo de conversação com o Estado português, através dos canais diplomáticos,
E como existe aí uma reunião, aqui em Portugal nós chamamos isso de uma cimeira, um congresso entre Brasil e Portugal, que vai ocorrer agora no mês de abril, a tentativa do Estado brasileiro é de que até lá este assunto esteja pelo menos resolvido na esfera diplomática. Porque percebam que se isto passar, então sim, nós vamos começar a conversar com as outras entidades. Nós vamos ter que passar isto por parlamento em Portugal. Isto não é tão simples assim. Existe todo um processo que vai ter que ser feito para aprovar estas leis, para aprovar esta regulamentação. Aqui em Portugal se discute, inclusive, que podem determinadas categorias profissionais, por exemplo, a Ordem dos Advogados, é vedado que o escritório da advocacia possua como um sócio, como um agregado, uma pessoa que seja um engenheiro, um arquiteto, que tenha um outro escritório, que tenha uma outra. Essa junção de funções, essa mistura de funções, isso está justamente sendo discutido aqui em Portugal. O assunto já passou pela Assembleia da República, já criaram legislação, já foi ao presidente para referendo, não foi referendado pelo presidente da República, que pegou as matérias mais polêmicas e encaminhou para o Tribunal Superior. Para quê? Para que sejam analisadas as questões que envolvem todos os passos, todos os itens da constitucionalidade destas regras novas que se pretende implantar e também cada uma das ordens se mobilizando para adequar-se a esta nova legislação. Então percebam que é uma coisa muito complexa o que se está pretendendo fazer. Não é tão simples quanto às vezes uma matéria jornalística pode dar a impressão. Então você que está atento a isso, você que se interessa por esse assunto, isto é apenas o início. Eu não estou dizendo que isto não vai ser aprovado. Pode acontecer. Agora, é um projeto, uma ideia que se está lançando. E isto é embrionário. Está na esfera, como diz a matéria, está na esfera diplomática. Depois nós vamos cumprindo etapa por etapa, se é que a diplomacia for. Se a diplomacia conseguir resolver, ok, vamos analisar o assunto. Muito bem, daí nós vamos nos aprofundando. A matéria cita, inclusive, um caso que foi muito emblemático. Os dentistas brasileiros, né, o pessoal da odontologia, que passou praticamente 20 anos brigando, lutando, se esmerando para quê? Para conseguir atuar no mercado português. Por quê? Porque existe uma proteção muito grande da entrada de estrangeiros. A matéria também cita, isto é fato público e notório, os médicos e os enfermeiros. Nós atravessamos uma pandemia, o mundo todo, por isso pandemia. E hoje Portugal enfrenta uma crise séria na questão da saúde. Por quê? Muitos médicos acabaram se aposentando, saíram do mercado de trabalho, não atuam mais no mercado. E o Estado, em contrapartida, não abriu concursos, não repôs esta vaga que abriu ali, não colocou ninguém no lugar daquele médico que saiu. Alguns abandonaram carreira mesmo, porque esgotou, porque quem viveu Covid dentro de um hospital, 2 anos, isto foi um caos. Isso foi um caos. E muitos acabaram se esgotando demais e resolveram entregar os pontos. Outros, porque estavam na idade. E disseram, bem, para mim deu, basta, cumpri com a minha missão e agora vou abrir vaga para outro. O problema é que o Estado não complementou. Nós temos hoje unidades aqui fechando, fazendo um mutirão para determinadas unidades funcionarem e outras fecharem em determinadas datas, fins de semana, feriados. Então, não são mais todas as unidades de saúde que funcionam. Isto gera sérios problemas, porque imagina que um doente de uma determinada cidade tem que ser levado para uma outra, porque o hospital de sua cidade está fechado. As urgências médicas fecham. Por quê? Por falta de médicos, por falta de profissionais. Então, a proposta brasileira, neste sentido, é de que
o Estado português abra a possibilidade, facilite através do reconhecimento do diploma a entrada no mercado destes profissionais, que são brasileiros, que têm formação acadêmica, têm os seus diplomas, portanto, e poderiam atuar. Só que Estado, ou digamos assim, a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, a ordem dos psicólogos, ela cria barreiras, ela cria obstáculos para que os outros venham e assumam este lugar. Mas nós não podemos nos esquecer de que a formação em Portugal é muito boa, mas ela não consegue formar o número suficiente para atender a demanda. E mesmo que ela forme, o governo não abre o concurso, o governo não abre o edital para fazer o quê? Para completar a vaga. Então você forma e não tem mercado. Essa é a realidade. Então o que fazem essas pessoas? Saem pelo mundo afora. Vão trabalhar em outros países europeus onde eles conseguem. Às vezes no público, às vezes no privado. Então cria-se uma bolha, cria-se um problema com isto. E talvez a ideia seja no sentido de facilitar. Da forma como está hoje, da forma como eu pessoalmente vejo isto hoje, a ideia é brilhante. Mas implementar isto vai ser um trabalho herculíneo. É, herculíneo. Vai ser um trabalho de Hércules para conseguir. Resolver a diplomacia é fácil. Mas depois da diplomacia, quando nós entramos na questão legal, na questão de mexer com os estatutos de cada uma das ordens, na questão do conhecimento, na questão de qualificação profissional a nível europeu, não é igual. Não é igual. Tá? E é aí que a coisa vai apertar. E quando eu digo não é igual, não é igual, inclusive, para os advogados. Nós também temos essa situação, em que pese o processo ser simplificado, mas a legislação é outra. A forma como o judiciário funciona é outra. E o advogado brasileiro cai aqui de paraquedas e. Não é? Então, por isso que alguns advogados portugueses, alguns mesmo, que têm um pouco da consciência, chegam a esta conclusão de que isto é muito fácil de entrar. Estas facilidades podem, às vezes, trazer problemas. Não quer dizer que também os da casa não tenham problemas. Tem, isso é normal, é da profissão, faz parte do jogo. Mas percebam, não soltem foguetes antes da hora. É isso que eu quero dizer para vocês. É isso para você, colega advogado, você está mais tranquilo. Agora, para quem é médico, para quem é psicólogo, para quem é engenheiro, para quem é arquiteto, não soltem foguetes antes da hora. Eu torço para que tudo isto seja possível de ser implementado, de ser introduzido no ordenamento jurídico português, e de que este acordo seja assinado e de que isto funcione. Agora, nós temos muitas barreiras a serem transpostas antes disto acontecer de forma definitiva. Eu vou lembrar para vocês aqui aquela história dos vistos dos países CPLP. Há tempos se fala disso, foi aprovado o acordo CPLP, tem países que até agora ainda não referendaram, ou seja, não introduziram, não absorveram esta legislação para dentro do seu próprio ordenamento jurídico, portanto, naqueles países isto ainda não é válido sequer. Temos vários países que ainda não fizeram isso, não depositaram na secretaria, que é aqui em Portugal, é aqui em Lisboa, na secretaria da CPLP, o acordo referendado pelo governo lá daquele país. Então, isso traz dificuldades. E mesmo aqueles que já fizeram a tarefa de casa, o Brasil é um caso destes, quando o cidadão comum vai ao Estado português, quando ele vai procurar o seu direito de pedir um visto, encontra dificuldades. E não são poucas, são muitas dificuldades. Porque o próprio Estado não está dando conta, não consegue interpretar a coisa da forma clara.
diz a lei que um visto deve ser diferido imediatamente, deve ser diferido de pronto, determinados tipos, sem muito questionamento, sem muita pergunta. Mas não é esta a realidade. O que está acontecendo é outra coisa. Estão dificultando a emissão de vistos, a concessão dos vistos, que foram aprovados na última alteração da lei de estrangeiros aqui em Portugal. Imaginem, então, mexer com este assunto que agora está em pauta. Muito bem. Eu vou colocar só rapidamente para vocês aqui aquilo que diz a matéria. Brasil proporá a Portugal reconhecimento de diplomas de enfermeiros, advogados, engenheiros e fonoaudiólogos. Eu não entendi aqui os advogados. Afinal de contas, existe uma regra própria já para os advogados brasileiros. Não vejo aqui porque reconhecimento de diploma de advogado. Ele já é reconhecido aqui. A não ser que esteja pensando aqui em fazer outra coisa qualquer. Mas o advogado é reconhecido. Talvez o que possa acontecer aqui é uma outra situação, em que o bacharel em direito no Brasil, ou seja, aquele que saiu da instituição, foi diplomado, mas não prestou prova, ou mesmo tenha prestado, não conseguiu passar, mas ele tem a carga do conhecimento jurídico, que ele possa então vir a Portugal como bacharel e fazer determinados serviços que são possíveis de serem executados por um bacharel. Nós temos aqui em Portugal, por exemplo, solicitadores, que também são pessoas que também possuem um órgão de classe, que está vinculado um pouco também à ordem e que pode fazer determinados trabalhos, ele executa determinadas funções, mas que ele não precisa ser advogado para isto. Talvez aí o reconhecimento do diploma do bacharel em direito talvez fosse o caminho. Mas o advogado, nós já temos isso solucionado. Não entendi muito bem o advogado. Mas engenheiros e fonoaudiólogos, por exemplo, sim, eles têm que fazer o reconhecimento do diploma aqui em Portugal. Médicos, dentistas e todos os outros. E aqui vem, então, a matéria, e ela ainda fala: corporativismo fala alto. O maior problema está no corporativismo dos profissionais das áreas em que se pleiteia maior abertura a estrangeiros por meio da equivalência de diplomas. Não é? Aqui não é a questão da equivalência, é reconhecimento. Antigamente se falava em equivalência. Para lembrar o caso dos dentistas brasileiros, que levaram 2 décadas para que fossem reconhecidos em Portugal. Ainda assim, continuam dependendo do aval dos sindicatos do setor para atuar em território luso. Sim, ele precisa trazer o diploma, precisa passar pelo reconhecimento e depois ele vai para o mercado, depois ele vai fazer a inscrição na ordem e só aí que ele segue a vida. É assim para todas as categorias. Os dentistas aqui tiveram realmente um trabalho muito grande. E eu não creio que, se forem mexer nestes assuntos de todas estas categorias citadas, que isso se resolva rápido. Isto vai ser um bom tempo de debates, de discussão, de ajuste de legislação para que alguma coisa mude nesse sentido. O mesmo vale para os médicos. Os estrangeiros, incluindo brasileiros que se candidatam a exercer medicina em Portugal, precisam de, no mínimo, 1 ano para cumprir 2 requisitos exigidos para inscrição na Ordem dos Médicos: reconhecimento do curso grau por qualquer uma das 8 escolas médicas portuguesas e demonstrar que sabem comunicar em português. Também tem isto, né? Nós falamos português, mas português brasileiro é diferente do português de Portugal. Regras gramaticais, né? O dicionário é diferente. O palavreado é outro. Nós nos comunicamos de uma maneira. Nós temos determinadas. Fazemos uso de determinadas expressões que aqui em Portugal ninguém sabe, ninguém viu, não conhece. E a mesma coisa é nós reconhecermos algumas situações, algumas falas dos portugueses, porque nós não temos este hábito. Então, esta adequação, ela se faz realmente necessária. Nós sentimos isso na área do direito. Assim, imagina um médico, um psicólogo, um dentista. Precisa realmente ter conhecimento. Eu creio que um período mínimo de adaptação se faz necessário. Se faz necessário. Inclusive na nossa categoria poderia ser feito também. Não, tudo bem, você vai ser aceito, mas
você terá que cumprir um período, algum tempo, sei lá, um ano, você vai para lá para aprender o português de Portugal. Você vai fazer uma, eu não diria uma reciclagem, porque não é, mas você tem que fazer um curso de adaptação. Isso seria interessante. Saber como as coisas funcionam, saber como se posicionar no mercado. Não é chegar aqui, diplominha embaixo do braço, sou médico, vou entrar no mercado. Isso não creio que vai dar certo. E como eu disse, próprios advogados, nós deveríamos também ter alguma abertura e talvez uma exigência, inclusive da ordem, para que a gente se adaptasse a isso. Tá? Pelo menos nas coisas mais básicas. Ah, bem, mas se eu quero me aprofundar no conhecimento, eu quero realmente trabalhar em tribunal, quero... ok, então nós vamos fazer uma coisinha um pouco diferente, então você vai para lá, para a universidade, faz um complemento, um curso especializado, formatado para essas pessoas. Talvez, não sei, posso estar viajando na maionese. Talvez seja um caminho para todos, para todos. Para os médicos de fora da União Europeia, o reconhecimento está condicionado pelas entidades de classe. Claro, cada entidade de classe tem suas próprias regras, inclusive regras de conduta. Não é? Todos devem passar por uma avaliação de conhecimento acadêmicos, clínicos e linguísticos, sejam pelas escolas médicas portuguesas, seja pela Ordem dos Médicos. Nos últimos 3 anos, Portugal aprovou 42,2% dos pedidos de candidatos a médicos oriundos de países estrangeiros. De cada 4 solicitações, 3 eram de médicos brasileiros. Portanto, perceba que há aqui vou dizer assim, no bom sentido, não é? Mas há realmente uma força muito grande, nós temos esta possibilidade. O Brasil é um país enorme, é monstruoso. Né? O Brasil tem a capacidade de formar muita gente? Tem, porque tem mercado para isso tudo. Mas, simplesmente porque tem um canudinho debaixo do braço, né? Diploma, agora eu vou para lá, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não estou dizendo que é impossível, não é isto, em momento algum eu disse que é impossível isto acontecer, não. Isto é plenamente possível de ser trabalhado, de ser costurado, de ser acordado. Mas não soltem foguetes antes da hora. Tenham calma, tenham paciência, porque quem está aqui, quem trabalha com isto, quem lida com este pessoal, sabe como é burocrático, sabe como é difícil transpor essas barreiras para que realmente vocês possam entrar no mercado. Mas, de uma maneira geral, espero que isto seja possível, que estes acordos realmente ocorram, que não demorem, não é? Que não demorem, até porque em determinados mercados, em determinados segmentos, Portugal realmente está precisando de mão de obra, isto é fato. No caso da saúde, é fato. Talvez seja o primeiro ponto e aonde talvez isto possa prosperar de uma forma talvez um pouco mais célere, porque realmente há um problema em Portugal e isso deve ser resolvido, precisa ser resolvido. E aí talvez nós brasileiros tenhamos condições de ajudá-los. Ok? Senhores, por hoje é isso. Eu espero que todos estejam bem e daqui a pouco nos encontramos novamente. Para todos vocês, um excelente final de semana e até a próxima.